Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. Hoje é um tipo de vídeo chato, cara. Eu não gosto de gravar esse tipo de vídeo, mas eu necessito gravar esse tipo de vídeo, tá, gente? Eu sinceramente necessito gravar esse tipo de vídeo, porque, cara, é tenso, tá? E esse vídeo ele vai ter um enfoque mais pros adventistas, tá, gente? Se você não for adventista, tranquilo, pode assistir o vídeo normal, tá? Mas eu quero dizer uma coisa para você que tá dentro do adventismo, você que é adventista do sétimo dia e sai para grupos, entra em grupos de WhatsApp, acaba sendo jogado em grupos de WhatsApp para debater, para defender sua fé. Isso aí, você que sente no seu coração que tem esse dom apologético, cara, beleza, tá ok, tá ok. Você que sente isso, tá ok, ó, joia, tá ok. Você que assiste meus vídeos que tem uma pegada mais apologética, tá ok, mano, vai lá, vai fundo, tranquilo, tá? Não é minha praia, sinceramente. Eu, na área da apologética, eu sou um só lamento, cara. Eu perco pra uma criança de 5 anos de idade, porque eu não sou um apologeta, velho, eu não sou. E meu trabalho aqui no YouTube é basicamente outro. Eu tenho um outro viés, não é um foco evangelístico, nem um foco apologético, tá? Não tô aqui para defender a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas existem outras pessoas que fazem isso bem e muito bem porventura. Eu sou apenas um pedreiro que grava vídeo no YouTube falando alguma coisa sobre grego e crítica textual. Alguma coisa não, quase tudo sempre. Mas, para você que é adventista do sétimo dia, Adventiste Septième Jour, ou apologetão, você que quer pagar de o apologetão, sair no braço com os caras, tá? Você que quer sair no braço com os caras. Primeiro ponto que eu vou dizer pra você, cara. Aprende o que é exegese. Aprende a fazer exegese. Aprende. Ô louco, Adolfo, você tá falando isso pros seus irmãos da igreja? Tô falando isso. E sabe o que é fazer exegese? Exegese não é você pegar um texto em português, e ler ele, interpretar ele. Isso não é exegese. Isso é qualquer outra coisa, menos exegese. Exegese é você pegar o texto no grego, no hebraico, coisa que eu venho trabalhando há muito tempo aqui, tá? Coisa que eu venho trabalhando há muito tempo aqui. Pelo menos na área do grego. Na área do hebraico a gente vou trabalhar mais futuramente, quando tiver mais cabeça, quando tiver mais paciência, porque eu também estou sentindo necessidade de me aprofundar mais no hebraico. O hebraico que eu tenho é só para pesquisa pessoal, tá? Aprende a fazer exegese. Se você vai para grupo de WhatsApp debater com os caras de qualquer outra denominação, saiba de uma coisa: se você não souber o mínimo de grego e o mínimo de hebraico, não adianta nem você entrar no grupo para querer falar alguma coisa. Não adianta. Não adianta. Você vai ser apurado, você vai ser colocado contra a parede, você vai chorar feito uma criança. Você vai chorar feito uma criança. Ô louco, Adolfo! Porque você que é leigo, você que é um adventista leigo, você está acostumado, a lição da escola sabatina, ela trabalha grego e hebraico. Muitas vezes quando ela pega um livro, quando ela pega um tema, ela trabalha grego e hebraico. Mas isso aí é coisa simples. Então, você saiu da escola sabatina, você vai debater com um cara lá fora, os caras vão utilizar grego e hebraico na lata, mano, na lata. Então você tem que saber o mínimo de grego e de hebraico. Você tem que ter um mínimo de material e saber o mínimo que se conversa no grupo. Porque senão não adianta nem você querer entrar e querer debater alguma coisa. Você vai ter que ouvir os caras falar e deixar quieto. Então saiba, pelo menos, fazer um pouco de exegese dentro do grego, dentro do hebraico. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Isso é o mínimo que você precisa fazer para sair em algum grupo de WhatsApp. Isso não é válido só para os adventistas, vale para você também que não é adventista. Pelo menos isso. Por que, Adolfo? Porque você fala assim, cara, porque a Bíblia foi escrita no grego e no hebraico. Então se você vai discutir algum tema doutrinário ou qualquer tema, você tem que partir do grego e do hebraico. Não tem conversa, velho. Não tem conversa. Quantas pessoas chegavam para mim, chegam, mas quantas pessoas chegou para mim, tá debatendo com os caras lá num grupo não sei da onde, do submundo do WhatsApp, o cara vem me perguntar as coisas, como que eu faço isso? Aí eu faço o quê?
eu vou lá, respondo. Eu tô achando que a pessoa tá com dúvida em um determinado tempo, eu vou lá, respondo a pessoa com todo carinho. Quando eu descubro, a pessoa tá compartilhando meus áudios lá naquele grupo, lá do submundo do WhatsApp. E aí o cara fala assim, ó, se quiser debater com meu professor, ele tá lá, hein, cara. A gente adiciona ele no grupo, ele é muita areia pro seu caminhãozinho. Eu falei, pô, mano, eu nem sou apologeta, cara. A pessoa me faz uma pergunta simples. Qualquer um que vem me fazer uma pergunta, se eu souber a resposta, eu respondo. Se eu não souber, eu vou perguntar pra quem sabe, eu vou estudar o tema e depois eu respondo a pessoa. Mas eu também não tenho tempo pra ficar toda hora no WhatsApp. Eu sou um cara que me estresso fácil, cara. Eu entro em grupo de WhatsApp, que às vezes tem debate, e eu não consigo, cara. Eu não consigo, tipo assim, dar lá 500, 600 mensagens, eu já saio do grupo, cara, porque só me enche o tempo e me desfoca. Então eu não sou um apologeta, eu não tenho tempo pra fazer apologética, pra sair no braço com todo mundo. Eu não tenho tempo pra isso. Também fora que eu ia apanhar feio, sinceramente, ia apanhar feio. Eu sou um cara que dentro da crítica textual, cara, eu gosto pra caramba, é um assunto que eu tô inteirado, é um assunto que eu tô aprendendo cada vez mais. Mas saiu pro aspecto doutrinário, eu já sou fraco, né? E os caras vêm me fazer perguntas dentro do grego do hebraico, que é um pouco que eu sei, mais dentro do grego, do hebraico a gente arranha um pouquinho, mas... E eu respondo a pessoa e a pessoa vai compartilhando os áudios, cara. Aí, além de lascar eu, tipo assim, me lasca, porque os caras falam, então traz o cara lá. Aí toca, o cara me adiciona lá, e aí às vezes eu nem consigo ficar no grupo porque é muito movimentado, sai, os caras me jogam 3, 4 vezes no grupo, né? É complicado, cara, é complicado. E é cansativo. Então assim, tem pessoas que fazem isso. Aí você vai debater. Aí, por exemplo, você foi lá, debateu com um cara, não sabe, e você vai debater com um argumento de outra pessoa. Você tem que dominar o assunto. Se você vai entrar no assunto de mortalidade da alma, por exemplo, com os caras aí fora, você tem que dominar o assunto. Você vai entrar na questão de inferno com os caras, você tem que dominar o assunto. Não adianta você saber, ter um conhecimento parcial do assunto e ir debater com os caras, que é o conhecimento que eu tenho. O conhecimento que eu tenho dentro da área doutrinária, dentro da área apologética, é muito parcial, é muito raso. Eu tenho amigos que chegam para mim e falam, Adolfo, para de estudar um pouco crítica textual, para de estudar um pouco grego, vai estudar teologia sistemática, Adolfo, você tem que conhecer um pouco mais das doutrinas da igreja. Cara, o pessoal me puxa a orelha, e de fato eu tenho que estudar mais. Só que aí, porque eu tenho um conhecimento de grego, os caras já ficam me jogando, né, nos grupos, ou fica compartilhando o áudio meu. Eu não tô bravo, compartilhou o áudio meu, só que o problema é que o cara me pergunta, olha só, o cara tá debatendo com outra pessoa. Ele tá com uma discussão lá com o cara, que eu nem sei quem é, tá? Eles dois. Aí o cara vem e faz uma pergunta pra mim. Eu não tenho nada a ver com aquela conversa lá, o contexto daquela conversa, como aconteceu. O cara vem e me pergunta uma coisa, eu respondo. Aí o cara pega o meu áudio e joga no meio da conversa lá. Só que primeiramente, ele me fez uma pergunta aqui dentro de um contexto, então eu respondi ele dentro do contexto que ele me perguntou. Só que o contexto de discussão que ele tá lá é outro. Aí o cara pega, joga meu áudio lá. E isso acontece muito, não é só comigo não, eu tenho amigos estudiosos que acontece a mesma coisa com eles. Entende? Então veja, toda pergunta que eu respondo é dentro do contexto que a pessoa me perguntou. Eu não estou debatendo com a pessoa. Aí o que acontece? Eu respondo, aí o cara fala, mas o cara perguntou isso. E às vezes eu nem sei por que o cara está falando aqui, mas o cara pegou o meu áudio, jogou lá e o cara respondeu o áudio. Aí eu fico debatendo com a pessoa via essa pessoa que está no debate. Eu entro no debate sem saber que estou debatendo. Isso já me aconteceu algumas vezes. Eu falei, pô, mano, eu tô simplesmente conversando com você aqui e você tá me mandando os áudios. Cara, não tem nada a ver, velho. Você quer debater com o cara, você debate com o cara. Porque o domínio de algum assunto eu tenho. Às vezes eu tô falando uma coisa que você não entende, então você tem que ter o domínio. Se você vai debater com o cara, você tá debatendo. Não leva eu pra conversa. Não leva eu pra conversa, mano. Vocês são brancos, vocês se entendem. Eu tenho outras coisas pra fazer, eu tenho artigo pra fazer. Né? Um amigo pediu pra gente trabalhar num projeto aí de um artigo. Vamos trabalhar. Né? Eu tenho outros projetos, tenho aluno pra atender. Eu não tenho tempo pra ficar debatendo. Entende? Tá? Então assim, se você quer ser o bichão das apologéticas, você, adventista do sétimo dia, quer ser o bichão das apologéticas, então antes de você entrar num grupo de WhatsApp para meter o pau, para sair discutindo, claro, defender a fé, isso aí é relativamente, se esse é o seu dom, vai muito bem. Mas primeiro, meu irmão, aprende o que é exegese, aprende a falar. Você não precisa ser um especialista, você não precisa ser um Bart de Herman, você não precisa ser um Daniel Belwallace, um Wilson Paroski, um Rodrigo Silva no grego, no hebraico, não, mano.
Mas, meu, aprende pelo menos um pouco de grego, um pouco de hebraico, para você saber o que você está falando. Porque é isso que você vai enfrentar. Segundo ponto, cara, que você vai aprender. Se atualiza dentro das interpretações que a igreja adventista tem. Porque às vezes o pessoal lá vai utilizar a literatura adventista que você não tem, que você não leu. Aí você vai achar que o cara tá zoando com você, mas o cara tá pegando o livro que ele tá citando da igreja. E aí? Você desconhece, você pega o quê? De calças curtas, meu irmão. Então, conheça, se você quer ser um apologeta, conheça bem a sua igreja. Conheça bem a história da sua igreja. Muitas vezes o pessoal vem fazer alguma argumentação, eu apresento um pouco da história da igreja, o cara já muda de opinião. Ele falou, não, de fato, eu não tenho esse conhecimento. Você tem que conhecer bem a história da sua igreja. Eu mesmo, eu fiz uma afirmativa num grupo de WhatsApp, o nome do grupo é Irmãos de Fé em Jesus Cristo. Eu fui muito infeliz numa afirmativa que eu fiz, eu construí todo um raciocínio dentro do conhecimento que eu tinha da igreja adventista. Claro, eu conheço um pouco mais da história da igreja adventista, mas eu fiz uma afirmativa sobre a Assembleia de Deus. Então eu estava errado. Um irmão chegou para mim, não, você não conhece a Assembleia de Deus. Eu falei, não, me perdoe, tá? Então eu vou dar uma estudada sobre o tema, vou perguntar para quem sabe, amigos meus que têm um conhecimento de teologia, que tem esse conhecimento maior, né, que são da Assembleia de Deus, que conheçam mais a história. E eu fui para dois irmãos, Euler Lopes e Silvio Cabral, dois diretores de seminário de teologia, são dois pastores assembleanos. E ele falou, não, Adolfo, não é isso aí não. Aí eu tive que voltar lá no grupo de Irmãos de Fé em Jesus Cristo e pedir desculpa. Eu gravei um áudio pedindo perdão pelo meu equívoco. Porque a gente erra, a gente não sabe tudo. Tá? Então você tem que conhecer a história, você tem que conhecer bem a história da sua igreja, da sua denominação, conhecer bem as doutrinas da sua igreja, mas primeiro de tudo, cara, tem que saber grego e hebraico. Não adianta você querer discutir com os caras lá fora se você não souber nenhuma das duas línguas ou você não tiver um conhecimento parcial, cara. Pelo menos um conhecimento básico. Pelo menos um dicionário de grego, você tem que ter um Novo Testamento grego, um dicionário de hebraico, uma Bíblia em hebraico, saber ler um pouco dos dois, ter uma gramática de cada um. Pelo menos isso você tem que ter, cara. Pelo menos isso. Não adianta você discutir. Não adianta. Por quê? Nós, adventistas, doutrinariamente dentro do nosso, a gente não se importa muito. Os leigos adventistas não se importam muito em aprender grego e hebraico. Mas eles querem se meter a besta. Muitas vezes eles querem se meter a besta lá fora. Só que os caras medianos de fora, eu não estou nem falando cara full, master, blaster, não estou falando de grandes debatedores, estou falando de debatedores medianos, que tem um prévio conhecimento do grego e do hebraico, que ele vai fazer uma afirmativa lá, ó, mas no grego quer dizer isso aqui, pá, joga você contra a parede. Você, adventista, é jogado contra a parede, pelo desconhecimento total de um simples fator básico para a teologia, grego e hebraico. Entendeu? E aí, você entra em parafuso, e o que você vai fazer? Vou perguntar para quem sabe. Aí toca ligar pro pastor, toca entrar em contato com algum irmão que talvez saiba um pouquinho, que é raro um adventista leigo que saiba, que estude grego, que estude hebraico. Isso está mudando. Eu tenho conhecido alguns adventistas que são leigos, que têm se enfocado, se empenhado no estudo de uma das línguas bíblicas. Isso é bom, isso tem mudado, graças a Deus. Mas assim, se você quer dar uma de apologetão, meu irmão, então aprende. Porque é no mínimo isso que você tem que saber para debater com os caras. É no mínimo, tá? É no mínimo. E se você, agora, saindo um pouco dos adventistas, se você não é adventista, saiba de uma coisa. Se você quer entrar no mundo da apologética, saiba que pelo menos o básico para apologética é grego e hebraico. Então, no mínimo, fazer uma exegese. Cara, já teve pessoas que me perguntou coisas que eu fui responder. A pessoa achou que eu tava falando besteira. Teve gente que achou que eu tava falando besteira. Aí quando eu mostrei no dicionário da própria denominação dela, mostrei dentro da língua grega, a pessoa teve que agir como se eu estivesse falando besteira. Porque ela tem um total desconhecimento. Cara, o básico para uma discussão teológica é grego e hebraico. Para você fazer exegese. Se você não faz exegese, como é que você vai discutir doutrina? Primeiro passo, discussão do tema dentro da exegese, tradução bíblica, interpretação. Saiu disso, aí você entrou na interpretação, aí você vai entrar na parte dogmática, você vai entrar na parte de interpretação profética. Como é que você vai falar de alguma coisa lá no livro de Daniel, de Apocalipse, sendo que tem alguns termos em hebraico que
não conseguem ser traduzidos no português, ou que nas traduções em português passam despercebidos. Então, meu irmão, é isso que eu digo pra você. Estude grego e hebraico, tá? Voltando aos adventistas, se você quer dar uma de apologetão, bichão da goiaba, quer ser o bichão da goiaba, quer sair debatendo com todos os pastores que batem na porta da tua casa, saiba disso. Estuda grego e hebraico, estuda bem a história da igreja adventista, estuda bem a história da igreja adventista, também estude um pouco da história das outras igrejas. Já gravei uma live sobre debates. E seja esperto, mano. Bate, vai fundo, tranquilo, pode, vai fundo. Esse é o meu mistério. Mas assim, não fique sendo aquele cara que não sabe do que tá falando. Você tromba com qualquer pastor meia boca aí, não desfazendo dos outros pastores. Qualquer pastor meia boca vai saber um pouco de grego ou de hebraico. Qualquer pastor meia boca. Qualquer pastor, tá? E não estou faltando com respeito. Não quero faltar com respeito com vocês, pastores de outras denominações, tá? Mas um pastor mediano de qualquer outra denominação, ele vai dominar o grego e hebraico. E aí você quer meter o louco com o cara? Desculpa aí, meu irmão. Desculpa aí, mas você vai ter que... Então assim, tudo bem, Adolfo, então vou finalizar essa parte. Eu só quero fazer mais um breve... Tudo bem, Adolfo, eu me sinto apologetão, cara. Eu quero ser o apologetão da IASD, da Igreja Adventista. Eu quero ser o apologetão, cara. Só que eu não sei grego e hebraico. O que eu faço? Sai de todos os grupos de debate que você tá e vai estudar. E vai estudar, mano. É isso aí. Quer ser o apologetão? Vai estudar. Vai comprar livro. Vai lá, compra a revista Parousia, lê artigo. Entra no site do NASP, alguma coisa, lê as teses de bacharel que tem lá. Né? Nem lembro qual que é o site que tem lá para você baixar as teses, mas tem teses aí. Entra no Google Academy, lê artigos sobre o assunto. Né? Entra em contato comigo lá, eu te passo algum material para você estudar. Tá? E é isso aí, mano. E vai estudar grego e hebraico, pelo amor de Deus. Eu dou aula de grego. Você, antes de debater com antes de você se meter a besta de apologetão, estuda grego comigo. Tá? Vai ler alguma apostila de bacharel em teologia, porque é no mínimo isso que os caras que debatem fazem. Ou você acha que você só vai encontrar com gente que não sabe as coisas? Você vai encontrar com muita gente que sabe, rapaz. Eu conheço os caras, bicho. Eu não vou dizer que eu conheço todo, mas eu conheço boa parte, né? Eu conheço uma parte bem interessante, né? Cara, tem um cara chamado Ferreira, mano. Eu chamo ele de Ferreira 98. O cara Ferreira, ele se considera um apologeta. Gente boa, faz boas perguntas, faz boas colocações. Se você não tem conhecimento de grego e hebraico com esse cara aí, não, você cai na dele. Gente boa, cara. Já conversei com ele algumas vezes no grupo. Eu mesmo já me lasquei algumas vezes. Tamo junto aí, Ferreira. E é isso, tá? Tem um amigo meu aí, o Robson Stirk, eu chamo ele de Traça, que ele que me ajuda nas questões do computador atualmente, ele que faz a limpeza no meu computador. Meu, se você moscar com o cara, meu irmão, o cara ele tem formação em história, né? Tá sempre lá, ele tá por dentro aí das apologéticas faz mais de 20 anos, cara, o cara bagaça muito. E nem vou continuar mencionando o nome de outras pessoas aí, porque são muitas. Então você tromba com 2 caras desse aí num grupo de WhatsApp, você tá lascado, rapaz, você tá lascado. Se você aqui é adventista, você tá lascado, cara. Você tá lascado. Então, se você quer se meter o apologetão e não sabe grego e hebraico, então sai dos grupos de WhatsApp e vai estudar. Estude história da igreja, compre livros sobre história da igreja, pergunte pro seu pastor. Se o seu pastor não tem tempo para te responder, entre em contato comigo, eu te passo o nome de alguns livros aí interessantes. Pronto, mano. E vai ser feliz. E depois disso, que dominar um pouco de grego, dominar um pouco de hebraico, aí sabe o que você faz? Aí você pede para entrar nos grupos de debate de novo. Beleza? Mas do contrário, não fala besteira não, cara. Teve um cara que me falou que a Terra foi... que o tempo passa a ser contado a partir do 4º dia, da criação do Sol, das estrelas e da luz. Quando o cara me falou uma coisa dessa, velho, e um adventista me falou uma coisa dessa, mano, eu caí pra trás, velho, porque assim, velho... Será que esse cara tem noção do que ele tá falando, bicho? Será que ele tem noção? O cara me fala uma coisa dessa num grupo de debate. Os caras voaram na garganta dele e estão voando na garganta dos adventistas até agora lá naquele grupo. Por causa disso. E é por causa desse rolo aí que eu acabei entrando.
acabei entrando no grupo só para acompanhar, mas é 700 mensagens por dia, nem sei quantas mensagens tem lá. O cara me dá uma bola fora dessa, velho. Sendo que ele poderia muito bem só ter lido Gênesis 1 e saber que a contagem do tempo passa a ser na criação da luz. Deus cria a luz, faz separação entre a luz e as trevas e passa a ser o primeiro dia. Depois, segundo dia, terceiro dia. E no quarto dia, se eu não me engano, é criado. Deus ele vai lá e faz... ele cria o sol, a lua e as estrelas para a contagem dos dias, anos, tempos, dias e anos. Eu falo meses assim, porque para esse tipo de contagem. Então é sistematizado dessa forma. Mas a contagem do tempo é desde a criação da luz. Sabe? É desde a criação da luz. Então assim, e o cara me dá uma bola fora dessa. E essa não é das piores não, gente. Os caras me mandou, eu tenho um amigo que me mandou alguns outros áudios assim que eu falei, mano, isso aí é adventista falando, cara. Os caras só mancham a reputação dos adventistas, bicho. Tá? Então assim, você quer dar uma de louco, de apologetão da ISD? Então, estuda, cara. Não vai falar besteira em grupo de WhatsApp, não. Não vai falar, não. Eu mesmo, cara, às vezes falo alguma besteira aí. É normal, mas tem bola fora que você não pode, cara. Você não pode, cara. Não pode. Então, cuidado aí. Cuidado a se meter o louco aí da apologética aí, velho. Não dá. Eu, pessoalmente, não sou um apologeta, cara. Eu, pessoalmente, não sou apologeta. Tá? Não sou. Sinceramente, não sou. Ó... Por exemplo, teve um dia que entrou em contato comigo aí, o cara me fez uma pergunta, fui lá, respondi ele, beleza. Desculpa que o cara é mestrando na PUC, amigo meu do Alex Mendes, amigão do Alex Mendes, falou, não, Adolfo, esse cara é meu patrão, o cara manja muito de grego, manja muito de hebraico, o cara é bagaço. Eu falei, oxe, mano, o cara veio me perguntar um negócio, e é isso, velho, e o cara, eu já percebi que o cara manja muito mesmo. É assim, velho, a gente vai aprendendo, tá? Então eu não, para mim a pegada apologética não é muito, eu não vejo muita fertilidade nisso não. Acho que é um terreno meio árido. Você estuda muito e pouco resultado, né? Eu acho que a gente tem que compartilhar ideias e aprender, trocar ideias, aprender uns com os outros. Eu acho que esse é um caminho mais saudável, né? A questão da apologética sai no braço, brigando, cara, a gente só se estressa, os caras falam coisa que não tem nada a ver, os caras simplesmente você argumenta, o cara acha que o seu argumento é nada. Então, é complicado, tá? Então, quer dar uma de apologetão da ISD? Estuda primeiro, tá, filho? Estuda, por favor. E não vai falar besteira em grupo do WhatsApp não, cara, porque senão você só mancha nós, mano. Só mancha nós. Fica com Deus, Deus abençoe seus estudos e tamo junto.